Agora sim, galera. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nossa aulinha de ecologia, então. A gente vai falar sobre os biomas, mas primeiro a gente vai terminar o que a gente estava conversando sobre as nossas relações ecológicas. Tranquilo? Então, inicialmente vocês estão vendo minha voz está meio afetada, né? Não sei se vocês conseguem perceber. Tô meio capenga, mas vamos lá, vamos seguir. Não, antes de gravar ninguém. Galera, as nossas boa noite, João, tudo bem? Olha, ficou até meu risco da aula anterior. Ahn, Predatismo, então, né, galera? A relação ecológica, a última que a gente falou, né, foi o predatismo. Que eu falei pra vocês que predatismo é predação, né? Então, é quando um ser vivo ele vai se alimentar de outra espécie. Eu botei pra vocês o exemplo da arara comendo uma noz aqui. Por quê? Porque essa noz, na verdade, ela é. Só, Oi. tá compartilhando? Não! Não tô. Olha só. Que absurdo. Ainda bem que vocês me avisaram. Eu ia dar a aula inteira falando com vocês sem mostrar as imagens. Ah, agora. Foi, né? Galera, Agora foi. Valeu. obrigado. Galera, coloquei pra vocês uma imagem de uma ave, então, comendo uma noz, né? Por quê? Porque essa noz aqui dentro dela, como ela é uma semente, ela tem um embrião de uma planta, né? Então, na verdade, quando uma Pô, ave, algum animal... Alguém quer perguntar algo? sim, olha o chat que eu mandei, uma coisa interessante, não é viagem. Mandou uma coisa interessante no chat. Onde? Compartilhar a tela. Isso dos leões e das leoas? Sim, Tá, de leoas acasalando com leões fora do cio como forma de proteger o filhote, porque os leões matam os filhotes que não são dele. Isso, tá, perfeito. Gente, o que é isso que o Victor tá falando pra gente ali? Isso é um caso de competição intraespecífica, beleza? Isso é um caso de competição dentro da própria espécie. Porque essa competição ela vai ser muitas vezes para aquele animal passar para frente o material genético dele. E muitas vezes para ele passar o material genético dele, é vantajoso que ele mate os filhotes da própria espécie que sejam de outro pai que não seja ele, beleza? Então, os leões normalmente eles fazem isso, né? Se tem um macho alfa dentro de um conjunto de leões. Oi. não, mas o que eu achei mais interessante foi a forma como elas acharam de proteger os filhotes, né? No caso, a casa lá fora do cio. Ah, sim, sim, aham, claro. Não faz Como uma forma de sentido. distrair os leões, no caso. Ou, na verdade, não era distrair os leões. Eu também não sei até que ponto é totalmente verídico, porque eu vi no Twitter, né? Mas, como daí elas acasalam fora do cio e tal, confundem os leões sobre quais filhotes são deles ou não, porque acasalam com vários. E aí dá uma pane no sistema deles. Depois me passa isso de repente pra eu dar uma verificada, beleza? Ok. Eu dou uma olhada e confirmo. Mas é isso, né? O leão ele vai estar matando os filhotes, o macho alfa, quando troca, né? Quando o outro macho vai lá e espanta o outro macho, ele vai matar os filhotes que não eram dele, né? Pra passar pra frente o material genético dele, tá? E predatismo, então, é quando um animal, quando um ser vivo, ele vai se alimentar de outro ser vivo de outra espécie, beleza? Seja qual for. É uma relação, então, interespecífica em espécies diferentes, porque se for de espécies iguais, não é um predatismo, é um canibalismo, e é uma relação desarmônica, né? Porque alguém sai perdendo. No caso, quem é comido, né? Sai perdendo. Mimetismo, tá bom? Essa aqui, assim, é bastante interessante, são bastante diferentes, são bastante semelhantes, o mimetismo e a camuflagem, tá bom? E elas são complicadas. A URGS fez até aquela questão que estava na lista de vocês, que tinha vários bichinhos, né? Fazendo mimetismo ou camuflagem. O mimetismo, galera, uma espécie ela vai imitar outra espécie, tá bom? Ela vai se parecer com outra espécie. Ahn, Simples assim, beleza? Então, por exemplo, alguns exemplos clássicos que nós temos é a coral, tá bom? Isso aqui é ser uma coral falsa. A coral falsa, ela evoluiu para se parecer com a coral verdadeira. Por quê? Porque a coral verdadeira, ela é venenosa. E essa cobra, ela não produz veneno. Então, ela não é peçonhenta, né? Sabe a diferença de veneno e de peçonha? E daí, vou esperar no chat dizendo se sabe ou não.
E daí, galera, ela vai evoluir, ela evoluiu para se parecer com um animal que na verdade ela não é, porque aquele animal é perigoso. Veneno, Nicolas, é o que elas produzem, tá bom? Então a cobra ela produz veneno, os insetos, tem insetos que produzem veneno, tem peixes que produzem veneno, tá bom? Porém, se esse veneno ele for inoculado, ou seja, ele for colocado para dentro do nosso corpo, ele passa a ser chamado de peçonha, tá? Então o veneno das cobras é uma peçonha, por isso que a gente chama de cobras peçonhentas. Beleza? Aqui, por exemplo, galera, vocês estão vendo que tem uma cabeça de uma cobra aqui? Parece, né? Parece uma cabeça de cobra. Só que daí quando a gente vai olhar o corpo inteiro, a gente vê que na verdade é uma borboleta, tá bom? Então essa borboleta, ela está mimetizando uma cabeça de cobra com as suas asas, tá? Por questões de defesa, né? Passa um passarinho voando, vê isso aqui numa árvore, ele pensa, né, não vou comer ele. E na verdade, né, era algo que ele poderia se alimentar, que é essa borboleta. E esse exemplo também dessa lagartinha aqui, que eu acho linda, lindíssima, que ela parece bastante com uma cobra. Então ela está mimetizando uma cobra, tá bom? Nós chamamos o animal que está mimetizando, que está copiando o outro, né, o outro ser vivo, no caso, pode ser plantas também, tá? Nós chamamos de mímico. Aí existe aquele termo mimetismo batesiano, galera. O que é o mimetismo batesiano? Mimetismo batesiano é quando uma espécie inofensiva, como por exemplo essa borboleta que não faz nada, ou essa lagarta que não faz nada, ou esta cobra que pode te morder, mas ela não é peçonhenta. Então são animais que são inofensivos, vão mimetizar, vão imitar animais que são perigosos, tá bom? Então é um animal que ele. Um ser vivo, no caso, né? Vamos expandir nossa compreensão. Um ser vivo, então, que ele não apresenta um perigo para os seus predadores, mas ele vai imitar um ser vivo que é perigoso. E isso se chama mimetismo batesiano. Tranquilo? Isso, só que o bicho-pau, Vitor. Isso é bastante interessante. O bicho-pau, galera, ele não mimetiza nenhuma planta em específico, tá? O bicho-pau, ele não se parece com o galho de alguma árvore em especial. Por exemplo, isso aqui assim se parece com alguma cobra em específico, né? Isso aqui se parece com alguma cobra em específico. A coral verdadeira, ela vai parecer, a coral falsa vai parecer com a coral verdadeira, tá bom? Mas o bicho-pau não, ele se parece com algo do ambiente, tá bom? Ele não evolui especificamente para nenhuma planta, ele serve em qualquer planta, digamos assim. O mimetismo, então, é uma relação harmônica, tá? Porque ninguém vai sair perdendo dentro dela, né? Então, João, tu tinha me perguntado se eu estava indo por ordem, né? Que assim a gente deu uma retrogredida. Ninguém vai sair perdendo. E é uma relação interespecífica, né? Ela vai precisar de duas espécies diferentes. Uma coisa interessante que a URGS já perguntou pra vocês era sobre se o mímico ele tem que ser mais comum ou menos comum. Galera, o mímico ele tem que ser de uma espécie menos comum ou mais comum. Ele tem que ser de uma espécie menos comum. Porque se aquele que está mimetizando, aquele que está sendo mímico, ele é muito comum no ambiente, daqui um pouquinho, vamos supor ali a coral falsa, tá? Ela vai imitar uma coral verdadeira. Só que se tiver tanta coral falsa no ambiente, daqui um pouquinho os predadores vão começar a ver, opa, esse bicho dessa cor aqui, ele nem é tão perigoso assim, porque eu fui atacado e não me aconteceu nada, né? Então o mímico ele tem que estar sempre em menor quantidade, ele tem que ter uma frequência menor na comunidade do que o animal que está sendo mimetizado, beleza? Porque senão vai ser muito... vão acabar percebendo, né, que na verdade aquele mímico não faz nada. Então ele tem que ser menos comum para com que a estratégia de mimetismo funcione, senão ela perde a funcionalidade dela. Tranquilo? Coloquei aqui para vocês também algum exemplo de planta, né, galera? Essa plantinha aqui assim, ela vai mimetizar, porque eu coloquei para vocês, ó, outras características, forma, cor ou outras características. Essa planta vai produzir um cheiro, vai produzir feromônios parecidos com os feromônios que atraem os zangões. Então ela produz feromônios de abelha, tá bom? E esses zangões, eles vão vir correndo e vão tentar copular com essas flores. Ao fazer isso, vão pegar o pólen dela e vão espalhar o pólen dela por aí. Beleza? Isso é um tipo de mimetismo. Ela não se parece fisicamente com uma abelha, mas ela se parece em aspectos bioquímicos com uma abelha. Beleza? Não deixa de ser mimetismo. E a camuflagem é quando esse ser vivo ele vai imitar algo do ambiente. Ele não vai imitar outro ser vivo, ele vai imitar o ambiente propriamente dito. Por exemplo, o camaleão, né, galera? Que ele vai trocar sua cor para ficar mais parecido com alguma coisa que tenha no ambiente.
Os polvos fazem isso também. As sépias, que são parentes dos polvos, né? Dos polvos vão fazer isso aí também, tá? E coloquei pra vocês aqui mais um exemplo de camuflagem, que seria, por exemplo, o urso polar, né, galera? O urso polar, ele é branquinho, ele vive na neve, que é branquinha, então ele está camuflado no meio dessa neve. Outro exemplo de camuflagem, galera, bem interessante. Deixa eu ler aqui, Nicolas. Tinha um projeto que eu vi uma vez alguém fazendo numa savana na África para proteger o gado. Estavam testando quais padrões afastavam os leões no gado. Por exemplo, percebeu-se que quando pintavam os bichos com algum padrão na parte traseira, os leões não atacavam. Isso é como mimetismo, não? Depende, Nicolas. Eu teria que ler como que eles pintavam. Se eles estavam pintando imitando um outro ser vivo em específico, aí a gente poderia pensar que a ideia é igual a do mimetismo, mas não é mimetismo porque isso não é algo natural, né? Estaria sendo pintado de forma artificial, né? O mimetismo é uma relação ecológica que acontece naturalmente nos seres vivos, beleza? Agora, se eles estavam pintando de uma cor que confundisse o leão e ele não enxergasse aquele gado, aí seria camuflagem, beleza? Tem que ver isso. Um exemplo de camuflagem também bem interessante, né, galera? Esse bicho aqui, o tubarão branco. O tubarão branco, galera, ele é uma cor cinza escura em cima e uma cor branca embaixo. Por quê? Quando a gente olha de cima do oceano, a gente vê esse cinza no meio do oceano, a gente não enxerga ele direito. Porém, quando vocês estão olhando de baixo, a gente olha contra a luz esse branco da barriga dele, a gente também não enxerga ele direito, tá bom? Isso é um exemplo de camuflagem. Beleza? Isso, acredito que seja isso, Nicolas, mas eu preciso dar uma olhada. Parasitismo. Parasitismo é uma relação em que uma espécie, o parasito, vai viver às custas de um indivíduo de outra espécie, que vai ser chamado de hospedeiro. O parasita, isso aqui é interessante, parasito, essa palavra, galera, ela vai concordar em gênero com aquilo que nós estamos nos referindo, tá bom? Então, por exemplo, é um indivíduo de uma espécie, então vai ser um parasito. Agora, se eu falasse é uma espécie, seria uma espécie parasita, beleza? Ele vai concordar com aquilo que nós estamos falando, parasito ou parasita. Então eu trago para vocês aqui assim um exemplo de um vírus, beleza? Um vírus é um parasita intracelular, ele precisa então entrar para dentro de uma bactéria ou de um ser vivo. Eu falei bactéria porque esse vírus é o bacteriófago, tá bom? Ele vai parasitar bactérias. Uma tênia, tá bom? Uma solitária, que é um verme que vai dar dentro dos nossos intestinos, por exemplo, tá bom? Uma relação de parasitismo com nós, seres humanos, então. E é interessante por quê, galera? Porque tanto o vírus quanto a tênia, eles precisam viver dentro do seu hospedeiro. Eles não podem viver fora do seu hospedeiro. Então eles são chamados de endoparasita. Esse endo vem de dentro, beleza? Vivem dentro do seu hospedeiro. Agora, por exemplo, um carrapatinho e esta planta aqui assim, tá? Que é uma planta que parasita. E vejam a diferença agora daquelas plantas epífitas que elas vivem em cima, lembram disso? Elas vão viver em cima de outras plantas. E aqui assim é uma planta parasita. Ela vai botar sua raiz para dentro do caule, para dentro do tronco de uma árvore e vai retirar o alimento que essa árvore está produzindo. Isso é diferente de uma epífita que só está vivendo lá em cima, beleza? Então, galera, esses dois animais, esses dois seres vivos aqui assim, eles não precisam viver dentro, eles na verdade não vivem dentro do seu hospedeiro, tá bom? Então esses dois seres vivos aqui assim, eles são chamados de ectoparasitas, ecto de externo. Os vírus formam populações mesmo não sendo ser vivo. Isso depende de quem está analisando, Nicolas. Tem muitos autores que consideram eles como ser vivos, muitos autores que não. Para as questões de vestibular, a gente vai entender os vírus como seres vivos, tá bom? A gente vai analisar eles com relações como se fossem seres vivos, beleza? Outra coisa interessante, galera, que eu coloco para vocês... essa plantinha parasita aqui, então, essa aqui assim é o cipó chumbo, tá? Aliás, essa aqui é a erva de passarinho e essa amarelinha aqui assim é o cipó chumbo. Essa aqui assim, ela é chamada de hemiparasita e essa aqui assim é chamada de holoparasita. Esse termo hemi, galera, ele vai aparecer bastante para vocês na biologia. Hemi significa metade, significa meio. E holo significa inteiro, significa todo, tá bom? Qual é a diferença de um hemiparasita para um holoparasita?
Primeira coisa que vocês notam olhando, esta plantinha aqui, ela é verde. E essa plantinha aqui, ela é amarela. O que que significa? Significa que essa planta aqui, tá? A erva de passarinho, ela, por ser verde, é fotossintetizante. Então, ela é capaz de produzir seu alimento, tá bom? Se essa árvore que assim morrer, ela vai continuar viva produzindo seu alimento, fazendo fotossíntese. Mas ela, de toda forma, parasita. Então, ela é uma planta hemiparasita, tá bom? Já aqui, a amarelinha, o cipó-chumbo, ela é amarela porque ela não tem clorofila nas suas células, tá? Então, ela não consegue fazer a fotossíntese. Não fazendo fotossíntese, ela necessita, ela é obrigada a parasitar outra planta, tá? Então, ela é chamada de holoparasita, tá bom? Ela não é clorofilada, e isso aqui vale para plantas. Esses termos eles são utilizados em plantas, tá? Não existem hemiparasitas e holoparasitas em animais, tá bom? Então, simples, né? Como ela não tem clorofila, ela não consegue... Consigo, claro. Uma planta hemiparasita, tá? Hemiparasita, hemi é meio, ela é só metade parasita. Ela produz clorofila, tá aqui assim, e ela consegue fazer sua fotossíntese, ela consegue viver sem parasitar. Mas ela utiliza o parasitismo de toda forma, tá? Para complementar sua nutrição. Já essa planta aqui, essa planta ela é amarelada, ela não faz fotossíntese. Essa planta não fazendo fotossíntese, ela necessita do parasitismo. O parasitismo é a única forma dela retirar nutrientes, tá? Ela não faz seu próprio alimento. Então ela é holoparasita. Ela vai retirar todos os seus nutrientes da planta que ela está parasitando. Enquanto a planta hemiparasita, ela vai complementar seus nutrientes com parasitismo. Uma relação desarmônica, então, parasitismo, né? A gente vai ter sempre alguém que está perdendo, que é quem está sendo parasitado, e é uma relação interespecífica, tem que ser entre espécies diferentes. A competição interespecífica, a gente já tinha falado sobre a competição intraespecífica, né? Quando seres vivos de espécies iguais estão competindo por recursos. Aqui é a mesma coisa, só que são seres vivos de espécies diferentes, beleza? Então, por exemplo, eu tinha colocado lá na última aula, né? Na penúltima, eu acho, uma zebra, isso aqui acho que é uma impala, né? Uma gazela, enfim. E eu tava chamando de quê mesmo? O gnu, né? Mas eu tava chamando de bisão. E o gnu. Todos eles vão competir pelo mesmo ambiente, pelo mesmo nicho ecológico, todos eles vão pastar na graminha, então eles fazem uma competição interespecífica entre espécies diferentes. Vão competir por alimento, competir por nicho ecológico. Desarmônica, porque eles estão competindo, alguém vai sair perdendo, e interespecífica, porque é entre espécies diferentes. Alguém vai sair perdendo, né? Alguém vai sair ganhando, alguém vai sair perdendo nessa relação, sempre. Eu coloquei pra vocês isso aqui assim, eu acho difícil isso ser cobrado, mas em todo caso é interessante a gente saber o princípio da exclusão competitiva, galera. Ele vai dizer, foi o princípio proposto por esse pesquisador chamado Gauss, e ele vai dizer pra gente, galera, que quando duas espécies, elas têm o mesmo nicho ecológico, elas compartilham o mesmo recurso, tá? Os mesmos recursos, uma delas vai ser excluída, beleza? Ou ela vai ser expulsa para um território mais distante, ou ela vai ser extinta, mas eles não vão conseguir competir pelo mesmo espaço por muito tempo, porque os recursos são sempre limitados na natureza, tá bom? Então só para vocês saberem que esse conceito existe. Simbiose. Simbiose é um termo genérico que a gente usa dentro da biologia para falar que dois seres vivos têm uma associação. Então, todas essas relações ecológicas que nós vimos até agora, elas são simbióticas, beleza? São um tipo de simbiose, tá? Aí a gente tem lá que a gente está falando da mitocôndria, a gente está falando sobre os cloroplastos dentro da nossa célula, era a hipótese endosimbionte, lembram? Então, simbioses são relações ecológicas entre seres vivos. Então, essa hipótese endosimbionte, ela está simplesmente dizendo que as nossas organelas, que são compostas por uma parede dupla, né, que no caso é as mitocôndrias e os cloroplastos, aliás, os plastídeos no geral dentro das plantas, né, tem amiloplasto, tem cloroplasto, tem, enfim, vários. Eles são originários de uma origem externa, não se originaram nas nossas células e fizeram uma relação de simbiose com as nossas células, né, e vivem hoje juntas. Então, simbiose é um termo genérico, tá bom, galera? Não é um tipo de relação ecológica, é um termo genérico para associação entre seres vivos. Eu coloco a fotinho do Venom, né, porque fala muito lá no Homem-Aranha, se fala bastante da simbiose, se fala do Venom, né? É um simbionte,
com o... Esqueci o nome dele, Ed Brock, né? Acho que é isso. E daí eu deixei um tempinho pra gente falar sobre coevolução, galera. Coevolução é muito relacionada a essa questão das relações ecológicas. Ela vai dizer que duas espécies diferentes elas vão evoluir mais ou menos juntas, tá bom? Porque quando elas estão se relacionando. Porque uma delas vai dar um salto evolutivo, a outra vai ter que acompanhar se elas têm alguma relação. E daí eu coloco pra vocês essa imagem do Alice no País das Maravilhas, porque existe a teoria da Rainha Vermelha. Tem uma espécie de cobra, galera, que ela é extremamente venenosa. E tem uma espécie de salamandra que ela é extremamente venenosa. E as duas são dois dos animais mais venenosos que existem no mundo. Por que que eles são tão venenosos, galera? Isso é uma loucura. Porque a salamandra ela era predada por essa cobra. Daí, a cobra começou a produzir um veneno mais forte para matar essa salamandra. E a salamandra, para matar a cobra, começou a produzir na sua pele um veneno mais forte ainda. E as cobras começaram a evoluir para produzir um veneno mais forte ainda que matasse a salamandra antes delas serem afetadas pelo veneno da salamandra. A salamandra começou a produzir venenos cada vez mais fortes. Isso ao longo de milhares de anos, galera. Então esses dois animais que têm uma relação ecológica de predação estão sempre coevoluindo, cada vez ficando mais venenosos para conseguir sobreviver. Beleza? Então é a ideia da corrida da Rainha Vermelha, né? Elas estão sempre correndo para ficar exatamente no mesmo lugar, né? Para continuar existindo no mundo, sem que a cobra coma toda a salamandra, ou vice-versa não, né? Porque é a cobra que come a salamandra. Tranquilo? Coloquei a foto dos dois aqui para vocês darem uma olhada. Olha que bonitinho, tá bom? Parecem inofensivos, mas são extremamente venenosas porque estão coevoluindo. Estão evoluindo um do ladinho do outro, tá? Em resposta um ao outro. E agora, galera, vamos começar a falar sobre os nossos biomas, tá? Agora vai ser uma aula um pouquinho diferente, vai ser uma aula, espero que rápida, beleza? Diga, Nicolas, enquanto eu vou falando aqui. Os biomas, galera, eles são os grandes ecossistemas que existem no nosso planeta Terra. Então a gente está falando sobre ecossistema lá na nossa última aula. Os biomas são grandes ecossistemas que existem no planeta Terra e estão pintados aqui assim para vocês, beleza? A gente tem, por exemplo, no Brasil, esse bioma de floresta tropical, bioma de savana, nós temos savanas no Brasil, tá bom? Nós temos campos no Brasil. Só que esses biomas no Brasil, eles ganham nomes diferentes, beleza? A gente dá nomes próprios para eles. Em cada país, normalmente, seu país vai dar um nome próprio para aquele grande bioma que eles têm. É classificada como interespecífica e harmônica. A camuflagem, na verdade, é uma boa pergunta, porque a camuflagem ela é uma relação que o ser vivo vai fazer com o ambiente, né? Claro, ele vai estar se camuflando dos predadores, então ela é com certeza interespecífica, ela é entre espécies diferentes. Agora eu não saberia te dizer se ela é harmônica ou desarmônica, a gente acha que não costuma, para essas características, a gente classificá-la, beleza? E da simbiose é porque a simbiose é um termo genérico, entendeu? A simbiose pode ser qualquer uma das relações ecológicas que nós vimos, tá? Então a simbiose pode ser tanto uma relação harmônica como uma relação não harmônica. Tá? A sinfilia, por exemplo, é uma relação simbiótica, porque são dois seres vivos associados, e ela é desarmônica, tá? Agora a protocooperação é uma relação de simbiose, porque são espécies associadas, mas é uma relação harmônica, tá? Todas elas são relações simbiontes. E esses ecossistemas, galera, esses biomas, eles são geralmente classificados por sua distribuição vegetal. Então a gente vai lá nas plantas, dá uma olhada em quais plantas estão ocorrendo e a gente classifica por conta disso. Até porque as plantas, elas são fixas, elas são prostradas no substrato, né? Então elas vão estar por muito tempo naquele ecossistema e elas são muito responsivas ao clima, né? As mudanças climáticas, enfim, a temperatura normal daquele local, a pluviosidade. Isso que assim pode variar dependendo do autor, tá? A gente vai dar uma olhada no que vai ser cobrado de vocês em vestibular. A nossa floresta amazônica, galera, é o primeiro bioma que nós vamos dar uma olhada. Deixa eu marcar aqui assim no mapa para vocês. Olha só onde é que está a nossa floresta amazônica. Está nessa região entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, tá bom? Por isso que ela é uma floresta tropical. A nível global, então, nós classificaríamos ela como um bioma de floresta tropical, e aqui no Brasil nós chamamos de bioma floresta amazônica. Ela tem uma alta pluviosidade e uma alta temperatura, tá bom? Então tem muita chuva, pluviosidade é chuva, e temperatura alta, que é muito quente.
A floresta amazônica, ela tem uma coisa em especial, galera, que além dela ser uma floresta tropical, ela é uma floresta equatorial. Ela está aqui assim na linha do Equador, e a linha do Equador é onde nós temos a maior incidência de raios solares do planeta Terra, né? De todas essas regiões aqui, onde mais bate sol é no Equador. Por isso que a floresta amazônica, ou às vezes aparece para vocês mata, bioma de mata amazônica, ela é muito quente, beleza? E ela ocupa 40% do território brasileiro, ou seja, é coisa pra caramba. Ah, olha, ficou duplicado o título, me desculpem. Gente, não posso pedir desculpa, a Raíssa me xinga depois. Não me desculpem, então. Galera, a floresta amazônica, ela é dividida, a vegetação dela pode ser dividida da seguinte forma. Porque tem muitos rios, né? A nossa floresta amazônica, nosso bioma Amazônia, amazônico, ele é muito bem irrigado, né? Principalmente pelo rio Amazonas ali, que é um rio gigantesco. Finge que não escutou, senão depois eu levo xingada. Tá bom? Então tem áreas da nossa floresta amazônica que elas vão ser constantemente, né, sempre inundadas, vão estar sempre abaixo d'água. Tem regiões que vão ser inundadas de vez em quando, né? São regiões que a água vai subir, vai dar uma alagada, depois essa água vai retornar. E tem regiões que vão estar sempre em terra firme, né? Sempre entre aspas, é impossível que elas alaguem? Não, não é impossível, mas é muito difícil do rio chegar até lá, só numa cheia absurda, beleza? E essas matas, elas são divididas em 3 nomes, então, tá bom? A mata de igapó é uma mata que vai estar sempre submersa, vai estar sempre dentro da água. A mata de várzea é uma região que vai ficar próxima à beira dos rios e é uma região que vai então alagar com facilidade, até porque essa região aqui assim de um rio, pessoal, que alaga, ela é chamada de zona de várzea, tá? Inclusive aqui no Guaíba, né, galera, no rio Guaíba, no lago Guaíba, como preferirem, já repararam que ali no Parque Marinha sempre enche de água quando começa a chover? Porque o Parque Marinha faz parte da nossa região de várzea do Guaíba, tá bom? Então é normal que aquilo ali encha de água, faz parte do ciclo dos rios que eles têm uma região de várzea. E na Amazônia nós chamamos de mata de várzea essa região que fica aqui assim, beleza? Que vai alagar. E a mata de terra firme que fica em terra firme, né? É a mata que não vai alagar. As divisões dela eu coloquei pra vocês aqui assim. Ela não vai ter estações muito bem definidas, então vai ter períodos secos, períodos alagados, tá bom? Ela não vai ter as 4 estações do ano. E a vegetação no geral ela tem folhas largas, galera. Por quê? A gente vai ver isso lá em botânica mais pra frente, mas uma folha larga numa planta significa que essa planta consegue transpirar bastante. Então ela consegue suar, entre aspas, bastante, tá bom? E ela vai fazer isso por quê? Porque é muito quente e tem uma abundância muito grande de água. Então ela tem muita água para jogar para fora. Ela vai jogar essa água para fora por meio de folhas muito grandes. Se as folhas forem pequenas, elas têm pouco espaço para suar, para evapotranspirar, para se refrescar. Beleza? Não é o que acontece na Amazônia. Tanto é, galera, que a gente pode olhar que essa fumaceira saindo aqui assim de cima da mata, isso aqui assim é tudo água saindo das folhas das árvores, tá bom? Que está evapotranspirando, indo pro ambiente. Isso aqui assim tudo vai virar chuva. São os famosos rios flutuantes da Amazônia. Isso aqui tudo é suor de planta, galera, evaporando. Que doideira, né? E o solo é profundo porque as árvores são muito altas, então as árvores vão fazer raízes muito profundas para se sustentar. O solo tem que ser muito profundo, né? É um solo pobre, porque apesar de ter muitas folhas caindo, decompondo e criando matéria orgânica, tem árvores muito grandes e muita vegetação, então essa matéria orgânica é consumida muito rápido. Beleza? Botei aqui uma imagem das folhas largas só para vocês não esquecerem. Cerrado, galera. O cerrado é o nosso bioma que é um tipo de savana, como tem a savana lá na África, beleza? O cerrado é um tipo de savana brasileiro, tá bom? Tem uma estação seca muito longa, para quem já foi para essa região do cerrado, que assim vocês vão saber que é muito seco por lá, tá bom? E temperaturas extremamente altas. Então, como o cerrado é muito quente, galera, ele vai ter árvores que têm uma casca muito grossa para impedir que essa água evapore do tronco delas, tá? Diferente da Amazônia, que a água pode evaporar à vontade, porque está sempre chovendo, no cerrado chove pouco. Então a árvore tem que ter cascas grossas. E essas árvores, elas são retorcidas por quê, galera? Porque naturalmente o cerrado tem ciclos de queimadas naturais, então pega fogo tudo, as árvores pegam fogo e dessas chamas, né, dessa árvore toda queimada, nascem brotinhos novos que nascem por causa dessa chama, tá bom? É um ciclo natural do cerrado. Então, quando esses brotinhos nascem, claro, eles não vão nascer reto como estava a planta crescendo, eles vão nascer
de galinhos que ficaram sobrando da queimada. Por isso que elas vão se entortando. Tem muita gramínea, tem muita grama e algumas árvores assim meio espaçadas, tá bom? O predominância realmente é de grama, é de gramínea. Tá? Só que o cerrado, ele não tem uma limitação por conta da água, apesar de ser muito quente. Por quê? Porque o solo do cerrado é muito profundo e tem lá embaixo um lençol subterrâneo extremamente rico, com muita água. E essas árvores têm raízes bastante profundas para chegar até lá embaixo, onde não é seco, e puxar essa água, tá bom? A caatinga, galera, a caatinga é o nosso ecossistema que fica nessa região do Nordeste. A temperatura é extremamente elevada, mas diferente do nosso cerrado, ela é muito seca e tem escassez de água. Ela não vai ter aquele lençol subterrâneo, beleza? E os rios vão ser intermitentes, ou seja, eles não são perenes, eles não vão ficar o ano inteiro no mesmo lugar. O rio seca e enche, dependendo da estação do ano e do ano que nós estamos. Na savana o fogo também é natural? Tu sabe que eu não sei te dizer, Nicolas. Eu acredito que sim, tá bom? Porque é algo do ecossistema, mas eu precisaria verificar pra ti. Tá? Eu acredito. Vários ecossistemas têm queimadas naturais, tá bom? Que é algo que acontece normalmente, tá? Inclusive nos Estados Unidos, enfim. A Amazônia, por exemplo, é um bioma que não deveria pegar fogo, né? Porque é um bioma extremamente úmido e que chove sempre. Então, quando a gente vê fogo na Amazônia, fogo no Pantanal, isso aí daí não é natural. Isso foi causado por ação antrópica. O cerrado então vai ter poucas árvores, tá bom? Árvores muito separadas. Vai ter predominância de cactos, então um sistema meio desértico, assim, semiárido, né? Semidesértico, digamos. Xerofitismo, xero significa seco e fitos significa planta, por isso tem os fitoterápicos, né? Remédios feitos à base de planta, tá bom? Então xerofitismo ou xerofilia, que filos é amor, né? Ou é, enfim, gostar. Então, xerófilos são plantas que gostam do calor, que estão adaptadas ao calor. O solo é raso, ele não é como o cerrado, que tem um solo profundo com lençol, ele vai ser bem rasinho e vai ser muito pedregoso, muito cheio de pedras, tá? E é o ecossistema exclusivo do Brasil. Dos grandes ecossistemas, ele é o único ecossistema que é só brasileiro, exclusivo do Brasil. Aí tem a zona de cocais, galera. A zona de cocais, ela também é exclusiva do Brasil. Ela é um ecossistema, mas não é um dos grandes ecossistemas. Até porque a zona de cocais, ela é uma região de transição entre a Caatinga e a Amazônia, entre a floresta amazônica, tá bom? Então ela é uma região, como a gente viu lá nas outras aulas, de ecótono, tá bom? Vai ter chuvas muito abundantes, vai chover bastante, vai ter temperaturas bastante elevadas. É uma região de transição entre os dois, então vai ter característica dos dois, tá? Uma região com bastante biodiversidade, né? Nós vimos que os ecótonos é onde tem maior biodiversidade. E é muito explorada por conta dessas palmeiras aqui, assim, que se retira óleo, que se retira coquinhos, que se retira, enfim, tá? Olha que bonito, acho lindo, muito bonito. Aí é uma transição entre aquele desertificação do cerrado para aquela matagal que tem na Amazônia. É um ecótono. Pantanal, gurizada. O Pantanal é a maior planície inundável, alagável do mundo, tá bom? Do mundo. Então é a maior planície que vai se encher de água que existe em todo o planeta Terra. Vai ter ciclos de cheias e ciclos de secas, tá? Então tem momentos que vai encher bastante água. Até o pessoal no Pantanal costuma dizer quando a onça sobe, né, galera? O que é quando a onça sobe? É porque a onça tá lá embaixo vivendo a vida dela de boa na beira do rio. Quando ela percebe que começa a chover, que o rio vai subir, ela vai começar a subir também. Então eles sabem quando vai ter cheia, quando a onça sobe. E temperaturas muito elevadas, é muito quente. Deu 8h30. Eu vou só acabar o Pantanal com vocês, pode ser? Vai ter uma vegetação adaptada a esses alagamentos, então, porque ela vai estar sempre cheia de água. Vocês podem ver que assim, olha, quando tem a cheia, é cheia mesmo, tá? Porque como uma planície é tudo plano, então quando enche, enche bastante de água. E uma biodiversidade gigantesca, né, galera? É um dos ecossistemas mais biodiversos do mundo, tá? Eu jurava que a gente ia dar tempo de fazer tudo hoje. A gente tem alguns biomas pra gente ver na próxima aula ainda, mas eu não vou ficar prendendo vocês aqui, porque vocês têm que fazer o intervalo. Vocês têm que comer o lanchinho de vocês. Beleza, galera? Mas, e viram? Nós temos a nossa última aula na semana que vem, tá bom? A última aula de vocês comigo vai ser semana que vem. Eu volto pra vocês depois lá em outubro,
pra gente falar sobre botânica, mas até outubro a gente vai trocar de prof daí, porque acabou minha área. Da semana que vem é a última aula de ecologia. O Edis e o Nicolas. Vocês vão sentir minha falta? Eu vou sentir muita falta de vocês. Eu não sei o que eu vou fazer. Que tristeza, meu Deus. Eu vou entrar em depressão, eu acho. Eu vou entrar nas aulas e ficar vendo vocês aqui. Não, sério mesmo, o senhor entra? Eu acho que eu vou fazer isso aí mesmo. Se eu tiver como. Porque deixa eu ver até aqui. Olha, eu vou dar spoiler pra vocês, que horror. Ah, deixa eu parar de gravar. Porque depois eu fico falando bobagem, esqueço de gravar, esqueço de